lindos e lindas! Tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê por aqui? Eu sou a Ana Andrade, sou apresentadora do podcast Pode Ser Linda, um espaço dedicado para mulheres que vivem com propósito. Hoje a gente tem aqui como nossa convidada Renata Faria, fundadora da Fórmula Animal. Oi, Renata, Oi, tudo Ana, bem? tudo bom? Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. A Renata, ela fundou a Fórmula Animal, que é uma farmácia de manipulação dedicada 100% para pets, né? Isso foi em 2010, né, Rê? E hoje é uma das principais redes do Brasil com mais de 100 unidades. Um super sucesso. Ela foi fundada em Jaraguá do Sul. A Renata é de Jaraguá do Sul, é catarinense, né? E eu queria saber como é que foi essa infância numa cidade pequena, né, em Santa Catarina. Hoje não é mais interior, mas acredito que naquela época era um pouquinho mais de interior. Como é que foi essa infância, esse contato com a natureza, contato com os animais? Isso te inspirou? Trouxe alguma coisa de lá para o seu negócio? Sim, ai, olha, eu falo que eu sou super fã de Jaraguá do Sul, que ninguém me tira de lá. A farmácia já cresceu, né? A gente tem até sede aqui em São Paulo, mas eu falo, olha, é difícil alguém conseguir me convencer de sair de lá. Porque realmente, assim, a cidade pequena tem o seu brilho. Eu falo que a gente vive numa bolha ali, a gente tem segurança, a gente tem qualidade de vida, a gente para tudo ao meio-dia para ir almoçar e volta, né? Então, assim, no começo, até lembro, a farmácia fechava ao meio-dia e voltava 1 hora. Então, todo o comércio fazia isso, né? Então, é uma realidade que ainda é diferente. Mas essa questão, assim, de sempre estar próximo dos animais é a minha realidade, sabe? Tive de todos os tipos de animais em casa, sempre vivi em casa mesmo, e contato muito na rua, ao ar livre. E começar a Fórmula Animal em Jaraguá do Sul foi realmente, assim, algo que tem muito significado para mim, sabe? Porque quando decidi abrir lá, eu lembro que eu até liguei para uma farmácia que já existia numa outra cidade grande, contando que eu ia abrir a Fórmula Animal em Jaraguá do Sul, e ela falou assim para mim: mas tem certeza? Não te falaram que não dá certo numa cidade de menos de 500 mil habitantes? Eu falei para ela: bom, agora já foi, vamos ver o que vai dar isso. Uma crença limitante, né? Exato. Que deu errado para a moça, os É. dados deram errado. E aí você cresceu em Jaraguá do Sul, né? Sua adolescência foi lá também. E essa paixão por pets, por animais, já vem dessa época. Ai, sim, eu sempre fui aquelas que fazia carta para minha mãe: mãe, eu preciso de um cachorro, porque senão, meu Deus, mãe, eu não consigo. Aí ela me deu uma tartaruga, daí ganhava peixe, não, mas mãe, eu quero um cachorro. Daí o cachorro destruía tudo dentro de casa. Ai, vamos ter que dar o cachorro. Daí eu dizia: não, eu quase morria. Aquela coisa, mas As mães sempre vão foi. postergando, né? Vão Vão. enrolando a criança com peixe, um passarinho, mas chega um Tartaruga. momento que a criança quer o cachorro, o gato, Exato. alguma coisa mais interativa. É. E quando que deu o estalo em você? Você é farmacêutica de formação. Você estudou também em Jaraguá, a sua faculdade? Não, eu me formei na Federal de Florianópolis, Santa Catarina, lá em né? Santa Catarina, na UFSC. E a ideia ali de formar, né, de unir essa minha paixão por animais, que eu já cogitei ser veterinária. Só que daí eu lembro que passei ainda um dia todo, assim, numa clínica veterinária, para sentir, antes de definir o que eu ia fazer de faculdade, né? E daí eu passei o dia todo nessa clínica veterinária, eu lembro que veio animal atropelado, a gente teve que fazer cirurgia em cabeça de boxer, teve que fazer eutanásia, eu dizia: Jesus, não consigo, isso não é para mim. Eu amo os animais, mas eu gostaria de Sim, tratar os animais, né, de sim, ficar sim. nessa... Mas até então eu ainda não sabia que eu ia abrir a farmácia, né? Mas foi algo muito especial, assim, eu falo que foi uma mensagem, eu tenho um testemunho de fé, assim, que eu pedi um sinal e eu recebi. Então, eu trabalhava numa farmácia humana, Sim, numa cidade menor que Jaraguá, que é Guaramirim. sim, Lá, o dono da farmácia, ele tinha 2 filhas que iam se formar em farmácia. E eu sim. pensava, Só te cortando e voltando um pouquinho. Em que ano que se formou em Florianópolis, em Santa Catarina? que eu me formei na Isso, UFSC, em farmácia. daí foi em 2008. 2008. E Aham. aí, quando você se formou, você foi para o mercado. Então, foi trabalhar no mercado como farmacêutica Isso! numa farmácia que vende medicamentos normal, de rua. Humana, exato. Humana, Eu tinha tá. dupla jornada, porque eu trabalhava, primeiro eu
voltei para Jaraguá e fiz um estágio numa indústria de alimentos, na Duas Rodas, que é muito legal essa empresa, até super orgulho de ser catarinense também. Mas também comecei a trabalhar daí em farmácia humana mesmo, essa farmácia de manipulação. Sim, Antes de decidir abrir, sim. sabe? Que daí a decisão mesmo de abrir, de empreender, de arriscar tudo foi em 2009. Sim, e Eu aí tinha 23 anos. você ficou 1 ano só na farmácia. Só. E como que veio esse estalo? Você acha que foi realmente uma intuição, foi uma imagem? Você tinha essa vontade já ou apareceu assim Então, aleatoriamente? vou te contar, porque eu pedi, né? Eu sabia que ali não era o meu lugar, como eu disse, né? O dono da farmácia, ele tinha 2 filhas que iam se formar em farmácia. Então, o que eu ia fazer ali? Não ia ter espaço para mim. Eu sabia que eu não queria abrir outra farmácia de manipulação humana, porque na minha cidade de Araguá já tinham 12 farmácias dessa. O que eu ia fazer com mais uma? Então, no meu horário de almoço, lá em Guaramirim, eu fui até uma igreja, assim, eu lembro que eu sentei, orei na hora do almoço e eu pedi, Deus, me fala, me dá um sinal, o que eu vou fazer da minha vida profissionalmente? Eu não sei, eu sei que aqui não é o meu lugar. Tá, daí eu pedi. Quando eu volto para a farmácia, naquela mesma manhã, eu voltei daí no meu horário de almoço, sentei, peguei uma revista que estava assim em cima da mesa ali no balcão, ainda estava no meu horário de almoço, era uma revista do CRF e eu abri e dizia assim, farmácia de manipulação veterinária, O que é um CRF? futuro, Desculpa. Conselho Regional de Farmácia. Ah, tá. Então eu tava lendo uma revista assim, Dedicada a a farmacêuticos. farmácia no meu horário de almoço. E aí tava essa manchete. Farmácia de manipulação veterinária. Eu falei, é isso, faz todo sentido. Eu vou unir a minha formação com a minha paixão, né? Porque eu sempre amei pet. Como eu disse, ia ser veterinária. Então, daí quando eu vi isso, eu falei, tenho certeza. Em 2009, isso. Isso foi em 2009, tinha 23 anos. Caramba. Foi ali que deu o clique, assim, Sim. sabe? Deu a medo? ideia. Deu medo? Muito medo, né? Nossa, se eu te falar tudo ainda que se desdobrou ali. Pode contar que a gente quer saber tudo. Então, porque na verdade ali, né, eu lembro que eu cheguei em casa, liguei pro meu namorado na época, né, falei que depois virou meu sócio, né, falei, ai, tô com essa ideia, o que tu acha? Dele super apoiou, incentivou muito, assim. Eu falei pros meus pais, acho que eu vou empreender. Nossa, tenho certeza, eles também, tipo, aquele frio na barriga, né? Todo Sim, mundo, meu pai a claro. vida inteira trabalhando numa empresa, mas sempre tive muito apoio da família, inclusive todos ajudaram muito, Isso é muito assim. importante, né? A família apoiar, acreditar. Assim, exato, eles não só ajudaram, como iam lá, sabe? Trabalhavam. Minha mãe foi a primeira funcionária junto comigo ali. Olha, Ela ficava no atendimento para eu poder manipular e para eu poder fazer visitação sim, e fazer prospecção, né? Então, Sim. ela também sempre muito presente. E aí foi essa ideia, assim, só que eu não tinha dinheiro. Né? Não tinha como, falei, não era herdeira, não tinha de onde. Então, um capital inicial, não tinha. né? Então, eu tive que recorrer a um empréstimo. E aí foi aquele medo, assim, né? Poxa, eu vou arriscar tudo que eu tenho e não tenho, porque eu vou ter que pegar esse capital inteiro, praticamente. Minha mãe tinha um pouquinho, eu peguei um pouco da minha rescisão, assim, a gente foi juntando e abri, sabe? Foi Por tudo... um sonho não, por um plano, né? E foi tudo testado assim, tipo, literalmente em casa, dentro da cozinha da casa dos meus pais, sabe? Eu fazia os testes, dava pra minha cachorrinha, Schnauzer, que eu tinha, Ela tá pra viva ver até se ela hoje, né? comia. Porque, não sei se, né, está claro, mas uma farmácia de manipulação veterinária faz os medicamentos no sabor e no formato que o animal mais gosta. Não, eu não sei nada disso. Eu achei o máximo. Então. Quando eu te conheci, pesquisei mais sobre a história da fórmula animal, eu achei genial a ideia. E eu falei, gente, como será que ela chegou até aqui? Porque, querendo ou não, foi muito disruptiva, foi muito inovadora, foi muito percussora. E aí, então, não tinha dinheiro, o empréstimo resolveu. Mas e o conhecimento, as pesquisas? Foi tudo. Como foi Gente, isso? Exatamente. Fui atrás de curso, de congresso. Eu ficava fazendo teste em casa. Pegava fórmula que eu sabia, né, já de creme, que já usava. Daí tinha que ver o que podia, qual que era o pH da pele do animal, como que podia adaptar aquilo. E fui fazendo testes, assim, sabe? E aí, consegui também muito apoio de empresas flavorizantes, por exemplo, que vendiam flavorizantes. Então, eu fazia os testes com o sabor que o animal mais gosta. Então, o biscoitinho, que foi uma Chama fórmula... saborizantes. Chama flavorizantes. Ah, flavorizantes, Isso. flavors, sabores, São tá. os flavors. Então, a gente pega, por exemplo, hoje, um animal que tem que tomar um produto a vida toda dele, um cardiopata, vamos pensar, e ele tem que tomar todo dia um remédio para o coração. Ele pode fazer num petisco sabor bacon. Então, na dose exata. Evita a partição de comprimidos, evita que o tutor tenha que abrir a boca e fechar aquela boca do cachorro e ele engolir aquilo à força. Promove o bem-estar também, né? Isso, do adesão ao pet. tratamento. Tu tem resultado daí que aparece, né? Porque daí o tutor não desiste, porque eu não consigo dar isso Sim. aqui, né? É difícil. Sim. Então, foram muitos, assim, ó, literalmente testes até chegar em todas as formas e que a maioria das formas que
foram desenvolvidas lá perpetuam até hoje, né? A gente tem 15 anos. Sim, E uau, aí a já. gente vai aprimorando as fórmulas, mas a gente Sim. tem essa raiz lá de trás, sabe? Sim. Que foi realmente assim de testes e mais Sim. testes na cozinha. E aí foi dando certo na cozinha. O Exato. cachorrinho adorou os Adorou. flavors. Daí eu lembro que eu fui nos veterinários ali da região conversar. Escuta, Um a um, você, Rê. 1 a 1. Eu Batendo fui na em porta. 10 para fazer assim. Você acredita nesse negócio? Você acha que você mandaria manipular um medicamento para o cliente que viesse Porque aqui? é uma mudança de comportamento, né? É. Você tá quebrando todo um mercado que a gente vai ou pede na internet ou vai comprar direto. Tipo, É. você teve que mudar também o mindset do dono do pet, né? E até do veterinário, porque olha a diferença. O médico humano, ele não pode ser dono de farmácia. O médico humano, né, na nossa legislação, ele não pode vender Não remédio. sabia. O veterinário pode. O veterinário tem os medicamentos para ele vender, né, no balcão dele, ali atrás, ali na clínica. Só que o que acontece? Por que ele iria, então, mandar manipular? Aí que a gente entra como um aliado. A gente sempre fala dessa tríade: cliente, veterinário e farmácia. Contar com a gente, sabe, para realmente achar uma associação adequada, o veículo recipiente que melhor vai fazer essa adesão do animal ao tratamento, que ele goste, que não tenha que partir, porque a indústria veterinária, ela vai te entregar ali um medicamento numa dose X Isso e que eu a ia gente comentar. consegue adequar essa dose. Sim. Porque para o animal, a dose, ela é referente ao peso dele. Eu ia falar isso agora. Eu tenho um cachorrinho que chama Billy Willy Curi. E ele é adotado e foi resgatado, enfim. Não. E ele tem 19 quilos. E Aham. eu tenho que dar um certo remédio para ele a cada 3 meses, para carrapato, porque a gente vai muito pro interior e tal. E aí eu tenho que usar o de 10 a 20 quilos. Exato. Só que o cachorrinho tem 19 quilos. Eu falei, gente, como é que um cachorro que tem 10 quilos toma o mesmo que tem 19 quilos? Eu sempre fico pensando nisso. E agora, tipo, eu tive a resposta, então. Isso, e no teu caso é 1 a cada 3 meses. Mas se fosse um uso contínuo, teria que adequar essa dose, verdade. sabe? E aí, imagina a indústria conseguir fazer uma dose para um de 10, um de 11, um de 12, um de 13, não dá. Então, aí Sim. a manipulação entra e ela permite também a associação de ativos. A gente tem, além do petisco, a gente tem a pasta que passa no tornozelo do gato e ele lambe, no sabor salmão. Entende? Tudo A gente medicamento. tem tudo, são fórmulas farmacêuticas que a gente desenvolve Sim. com o sabor que essa espécie mais gosta e adequa a dosagem que o veterinário prescreve. Olha que legal. Então aí o processo é como se fosse num médico. O veterinário, a gente leva o bichinho no veterinário, ele faz diagnóstico, Exato. prescreve o medicamento e a gente vai até a farmácia E manda manipular, e a na gente forma entrega. animal. É isso aí. 100 unidades no Brasil e fora do Brasil, né? A gente já tem 105 unidades e uma fora do país, que é em Caramba. Assunção. Calma, mas agora eu vou voltar um pouquinho que eu tô Tá curiosa. bom. Quanto tempo de cozinha? Como chama o seu pet que testava os flavors? A Maia testava meus Maia, flavors, quanto tempo de querida. Maia e de cozinha? A gente ficou ali com a ideia até ter Maturar. todas as fórmulas, assim, praticamente uns 6 meses. Nem foi tanto assim, sabe? Porque meio que era na garra, força e coragem ali. Sim. Testei as 5 principais formas farmacêuticas, deu certo, ia Os testando. veterinários que você foi de porta em porta gostaram da ideia? Sabe que tem um que disse assim pra mim: eu nunca vou mandar manipular. Por que eu faria isso? E é muito engraçado, porque esses 2 nãos que eu ouvi, essa da primeira que disse que não ia dar certo numa cidade com menos de 500 mil habitantes, e esse veterinário que falou que jamais iria prescrever, foram 2 crenças que realmente caíram por terra. Até hoje ele é nosso cliente, esse veterinário que falou isso, sabe? Porque ele percebeu que ele precisava também da gente, que a Mas gente você não concorria com eles. disruptou o mercado, né? Eu acho que também é muito isso. As pessoas às vezes não, né? E isso também é um talento, né? Enxergou ali uma oportunidade onde para o mercado talvez não existisse, né? Tanta demanda, E né? o mercado pet cresce muito, né? Então, Sim. assim, a gente só vê cada vez mais essa humanização dos animais. Então, as Sim. pessoas tratando os seus pets como filhos. Sim. E eles podem até deixar de dar um banho, pode até deixar de comprar uma ração mais cara quando aperta ali o financeiro, mas ele não deixa de dar o medicamento, né? Sim, sim. E aí foram 6 meses testando fórmula, estudando. E quando que chegou o momento de falar, vou abrir o meu primeiro PDV, meu primeiro ponto de venda? Isso, então foi ali, eu lembro que eu fiz o contrato social em 2009, e aí já tinha começado antes, toda a preparação, compras de equipamentos, enfim, até alugar a sala, daí a gente abriu em janeiro de 2010,
Foi o primeiro PDV, então não era franquia ainda, sabe? Em Não Jaraguá do tinha. Sul. E foi em Jaraguá do Sul, Tá. exatamente. Então ali ainda não era uma franquia. Sim. E foi um sucesso imediato ou vocês tiveram que ir fazendo alterações, adaptações? Ai, Deu susto? Como que foi? Foi tranquilo? então, eu sempre acho que sucesso é uma questão que a gente define, né? Para mim, sempre foi algo de sucesso, porque eu sempre amei o que eu faço. Eu sempre fiz com muito. Então, quando eu pensava, cara, agora eu tenho sucesso, porque eu amo fazer o que eu faço. Então, para mim, aquilo já era definição de sucesso. Mas realmente, na primeira semana, eu lembro que eu abri naquela segunda-feira, e no sábado, eu abri meu caixa, eu contei, eu tinha o valor do aluguel no caixa. Então, eu já consegui pagar o aluguel com o valor de trabalho da primeira semana. Então, foi se pagando. Olha que Não precisei, assim, sucesso. pedir mais dinheiro. A gente nunca pegou, assim, rodada de investimento, sabe? Sim. A gente veio crescendo muito orgânico. Sim, com capital próprio. Sempre, sempre Que reinvestindo. coisa. E aí, em quanto tempo foi a segunda loja? Ah, então, daí isso é uma outra história, né? Porque daí o que acontece? A gente começou a receber ligações, pessoas que, eu lembro, a nossa primeira franqueada até chegou a ligar lá e dizia, me apaixonei por essa farmácia que eu vi no blog da tua mãe. Minha mãe tinha um blog, assim, na época não existia ainda, Que assim. interessante. E ela tinha colocado farmácia de manipulação veterinária da minha filha e tal. E aí, esses dias, ela gravou um depoimento pra mim falando disso. Que ela lembrava desse momento que ela encontrou. E ela falou, eu queria abrir aquela loja, né? E aí, na época, o Marcelo, que também é meu sócio, né? Agora ele teve essa visão ali também muito de futuro, ele trouxe essa ideia. E se a gente franqueasse? E ele entrou em que momento? Foi em 2012, Sim. que daí ele fez o curso de expansão de franquias. Sim. E aí trouxe esse know-how e a gente juntou, né? A gente foi formando a 4 mãos as franquias. Eu tinha essa parte técnica e da persona ali, da vivência, da Sim. cultura e do comercial. E ele trazia essa parte daí da formação jurídica que ele tem e da Sim. expertise manual, COFFES, circular bela de dupla, oferta. né? E daí deu uma dupla Complementar, certa que legal. aí de unir forças realmente com essa visão, essa ideia aí de franquear que ele trouxe aí. Sim, Foi bem complementariedade, né? Exato. Acho muito legal essas duplas. Exato. E a segunda loja já foi franquia ou não? Sim. Olha. Então, aí Cuiabá foi a primeira loja franqueada e daí ali em diante a gente começou a vender bastante franquia. A gente chegou a vender 10 lojas num ano, assim. Então, e eu lembro que eu falei, nossa, a gente já tem 10 lojas. Daí ele falou, a gente vai chegar a 100. Então, assim, sempre Sim. com aquela visão grande, né? Sim, E sim. foi bacana. Foi Que indo um coisa crescimento. boa. São 15 anos que a gente tem. Sim. E de franquia mesmo, a primeira aberta ali, começou em 2012, nossa estrutura, a primeira abriu em 2013. Então, a gente fala aí que de franquia a gente tem 12 anos, né? Sim. E esse primeiro ponto de venda, essa primeira loja, foi intuitivo? Você olhou algum imóvel e falou, é aqui? Eu me vejo aqui? Você já materializou tudo o que você queria? Ai, guria, sempre, né? Cidade pequena, morava na casa da minha mãe. Aí eu olhei, era do lado, eu ia a pé da casa dela. Ainda, né? Não, depois que eu saí de casa, que daí casei, enfim. Então, ali era pertinho. Eu lembro que eu fazia o chá do atendimento. Eu ia a pé com a térmica do chá, assim. Então, esse primeiro ponto, ele tem muito apego, assim, pra gente, né? Ele tinha 68 metros quadrados, era minúsculo. Eu costumo dizer que a nossa copa era corredor barra copa. Se quisesse passar, tinha que fechar a mesinha. Se quisesse comer, tinha que abrir uma mesinha. Sim. Então, eu falo, primeiro a gente começa, depois a gente melhora aquela máxima. O meme, né? O meme, que já virou meme. Mas pior que é verdade, Sim, guria. é sempre assim mesmo. E Rê, eu tô pensando aqui, né? Eu tive um insight. Você abriu a primeira loja e já partiu diretamente para a franquia. Eu acredito que muito das coisas que você desenhou naquele momento ou definiu, né, manual de marca, como que vai ser, mix de produtos, foi intuitivo também? Foi uma coisa que foi vindo? Eu fico assim, eu amo a história de empreendedoras, porque tem uma visão, parece alguma coisa a mais, né, uma intuição, uma força, não sei, eu acho que o seu case exemplifica muito isso, né, de tipo, já materializar o que você quer, não sei, num sentimento. Sim, tudo que a gente veio construindo foi intuitivo, Ana, porque não existia dados de mercado. Como eu disse, se eu fosse analisar mercado, eu não ia ter aberto numa cidade pequena. Então, desde o momento assim que eu pensei, é uma farmácia que vai cuidar de animais, mas eu não quero que ela tenha cara de farmácia. Então, o que a gente fez? Já colocou um balcão baixo e
mesinhas e caminha para cachorro poder vir, assim. Então, eu dizia, sabe aquela ideia de balcão de farmácia que tu entrega um medicamento e paga um balcão alto, Sim, uma dispensação? Eu falei, é sim, isso que eu não quero. sim. Quero Uma separação, não, né? eu quero que seja um ambiente de saúde, então, e não de doença. De acolhimento, De de acolhimento. ajuda. Então, a gente tinha as fotos dos animais já na parede, assim. Então, tudo que eu posso te dizer, a cor, lilás, é minha cor favorita. Então, foi por isso. Tá, que cor que a gente Sim, vai colocar? É sim. lilás. Ah, o elefantinho. Ah, quando eu chamei o pessoal ali da agência, eu falei, olha, eu vou abrir uma farmácia de manipulação para gato, cachorro, passarinho e cavalo. E eu não quero que tenha nenhum desses na logo. Tipo, eu quero uma coisa única, algo que remeta a algo maior, Sim, é o enfim. conhecimento também, Isso, e daí né? virou aquele elefantinho que Sim, tá aí, né? Ele é super fofo, a gente até fez o rebranding dele agora dos 15 anos. Ele passou por um retrofit, assim, sim, delicadamente. sim. Mas sempre foi intuitivo, Ana, tudo, assim. Eu vou te dizer que é um propósito. Eu nunca achei que isso ia dar Isso. dinheiro, assim. Eu nunca achei que a gente ia chegar a 105 lojas, né? Então, agradeço a todo o Era um negócio time. para você, né? Era um negócio para mim. Exatamente, era um negócio que eu ia fazer como farmacêutica, unindo a minha formação com a minha paixão. E aí, quando me perguntam, mas por que dá certo? Porque tu faz literalmente por amor, mas Não, foi e com o isso. conhecimento técnico, né? Com muito Claro, estudo. com a minha Mas é um formação propósito, deu né? certo. Propósito nada E mais com é o que é time, as isso. pessoas que vieram, né? As ideias, todo aquele apoio, É. assim. Então, realmente, Eu falo né? sempre que propósito é assim, a necessidade humana, uma necessidade que é suprida com a essência de alguém que se dispõe a fazer alguma coisa nova. Né? É. Um propósito, eu acho que ilustra bem isso. Mas você falou que começou o mix de produtos para cachorro, gato, passarinho e cavalo. Isso aí. Por quê? Então, esses são os principais animais que chegava, que eu sabia que ia ter demanda, literalmente assim, porque gato, cavalo e cachorro e passarinho é o que a gente mais vê, enfim, que mais tem. E na nossa região tem muita hípica, tem Ah, muita sim, gente que, nossa, assim, cuida do cavalo também, sim, como membro da família. sim. E os demais animais, por lei, por exemplo, animais de consumo humano, não é permitido pelo MAPA, Ministério da Agricultura, que sejam feitas medicações manipuladas. Ah, não Então, assim, sabia. nenhum momento eu cogitei para a área rural, para a área Tá, de gado, bovino. sim, Então, não, seriam só os pet. domésticos, Sim, os sabe? E daí, domésticos. realmente, assim, silvestres a gente faz. Eu tenho, não vou dizer que eu não tenho cliente que seja réptil, Sim, que seja um silvestre. sim, Até peixe a gente sim, tem cliente, sim, sabe? sim, Mas o principal ainda são os cachorros, depois gato e vem depois equinos. Vem nessa sim. ordem. Ô, Rê, para quem está chegando agora, eu queria fazer um resumão assim. Primeiro que a Rê é fundadora da Fórmula Animal, uma rede de franquias com mais de 100 lojas Brasil, fora do Brasil e no Brasil, dedicada à farmácia de manipulação de pets. Se alguém te perguntasse o que é a Fórmula Animal, o que você falaria? O que é a Fórmula Animal, tanto para o mercado quanto para você? Ela, ela é promotora de bem-estar do animal e da família. Por que eu falo da família? Porque se o animal não está bem, a família não está bem. Né? O animal pode estar com uma pulga, ele pode estar Verdade, com maior câncer, ele verdade. pode estar com Dor qualquer de que seja o barriga, desconforto gente. que fica ali um pro outro. Tem que ver, tem que ver o que tem esse animal, tem que levar no veterinário, porque ele não para de se coçar, ou porque ele está doente. Então, é aí que a gente entra, para promover o bem-estar não só do animal, mas para a família. Então, quando a gente tem essa cultura bem forte lá dentro, assim, eu vejo que hoje a gente entrega essa mensagem. Se alguém me perguntar quem é a Fórmula Animal, é essa rede que cuida do animal e que cuida Da dessa família, família claro. com a devida importância. Então eu falo, gente, quer comprar uma franquia da Fórmula Animal? Você tem que ter noção, isso não é franquia de Havaiana. Não é uma franquia que a pessoa vai passar ali, ai que delícia, eu vou entrar, vou comprar um chinelinho. Sim, Não, ela vai ter que, ela nem gostaria às vezes de estar ali, porque, poxa, o animal deve estar doente, para ela ter sim. que vir ali, Momento né? delicado, né? Então, como que a gente traz as 5 chaves que eu falo, né? Que é a nossa segurança, o suporte, efetividade, empatia e encantamento. Sempre tentando se colocar no lugar desse cliente, para promover essa ajuda que ele vai precisar e para que ele se sinta bem indo ali, que ele possa recorrer a gente como a primeira escolha na hora de pensar o que é melhor para salvar a vida desse animal, né? Sim. E por que optar, né? Eu tenho pet. Por que eu deveria optar por um manipulado para pet? Primeiro pelas facilidades, né, de adequação de dose e de sabor. Então,
como eu disse, ao invés de você ter que colocar na boca do animal, fechar a boca e segurar ali, né? A gente consegue fazer no formato que ele mais gosta e no sabor que ele mais gosta. E também na dose exata, evitando a partição de comprimidos, que às vezes precisa. Como você falou, o cachorro tem 19 quilos e ele precisaria tomar 19 miligramas de um medicamento. Mas o medicamento é de 50 miligramas, que vem da indústria. Então, ele teria que partir em 2 e ainda tirar mais um pedacinho e aí e aquela perda do ativo não tem um resultado tão adequado, né, e tão correto como quando já manda manipular na dose certa. Sim. E Rê, você falou, né? A gente estava conversando aqui antes da começar a gravação. A Rê ainda volta hoje para Jaraguá do Sul. Ela veio fazer um curso de desenvolvimento de conselheira. E isso também é outra coisa que eu queria perguntar para você. Em que momento o chapéu, né, de farmacêutica, ele não é que ele sai, mas em que momento ele abraça também o chapéu de empreendedora e agora de uma gestora de 100 lojas, né? Que momento que é esse? As mulheres às vezes perguntam, ficam inseguras. Em que momento, como é que você se vê, troca... existe um exercício? O que você fez? É uma loucura, né, Ana? Porque o chapéu, né, que a gente carrega, a gente que é mãe, eu tenho, né, 2 filhinhos lá em Jaraguá. Eu saí cedo hoje, volto hoje. Eu vim para a reunião de conselho aqui da minha empresa, que a gente tem sede aqui em São Paulo, e volto. Daí pensei, vou gravar o podcast e volto hoje ainda. Essa questão de saber separar hoje. No começo eu dizia que eu nunca ia ter mais farmacêutica, que ia ser só eu. Eu achava, não, porque daí eu sei, porque daí deixa que eu respondo, deixa que eu me viro. Só na nossa unidade própria, das 105, 8 são próprias. E só na nossa matriz, eu tenho 8 farmacêuticas. Caramba. Então, assim, eu dizia que eu nunca ia ter mais ninguém. Sim. Então, eu acho que hoje em dia, essa questão de mudar o chapéu é muito legal quando tu entende que tu só tende a ganhar quando você acredita no potencial das pessoas, que tu tem que contratar pessoas para te dizer o que tu tem que fazer, contratar pessoas para te ajudar no que tu tem que fazer na tua gestão, né? Então, não tem como gerir sozinha, não tem como ser conselheira, não tem como ser mãe sozinha, não tem como fazer isso sem uma equipe, sem um time bom. Então, hoje a gente tem um time muito maravilhoso. Assim. E saber delegar também, né? Saber delegar. Às vezes, a pessoa que funda, às vezes ela tem o apego, né, com a empresa. E às vezes acaba, num determinado momento, até atrapalhando para esse crescimento. Porque você tem que delegar, você tem que dividir, você tem que compartilhar para crescer. Então... Eu e meu sócio, a gente tá bem nessa fase agora, assim, né? Separando bem as alçadas aqui de cada um, porque com o crescimento não dá para tu abraçar tudo. Dar autonomia para as equipes, então, confiar. Tem que dar autonomia, exatamente. Tem que ter um planejamento estratégico bem feito, focar ali e daí pronto, a partir de agora, essa área fica contigo, essa fica comigo. É claro que a gente, né, como tu disse, eu tenho esse apego, eu quero estar por dentro de tudo, eu quero estar ali sempre aprovando os projetos e dentro da aprovação de estratégia, que é até parte do conselho, né, que a gente tem que fazer isso, a aprovação dessas estratégias, mas claro que tem que confiar muito na equipe e saber tirar o chapéu. Agora eu não sou mais a farmacêutica, você é melhor do que eu, você é uma pessoa que tem até mais, né, tá mais no mercado do que eu. Conhecimento específico naquela área, com certeza, né? E eu acho que, sabia que eu acho que a mulher faz isso melhor? Esse espaço para outra pessoa também trabalhar, essa autonomia de falar, esse aqui realmente é bom e vai complementar com o que eu faço. Acho que eu não sei, eu acho que as mulheres fazem isso melhor de modo em geral. A gente é mais multifocal, eu acho que sim. A gente multitask, consegue fazer... multifunções. Exato. E o que você faz hoje dentro da empresa? Você cuida mais da parte estratégica, você está no dia a dia, você pretende formalizar um conselho? Como que é isso? Como é que é esse seu dia a dia? Porque em 10 anos você já passou por vários, né? A empresa vai maturando, você foi fundadora, depois executiva, depois vai... Agora, eu ainda estou no dia a dia, né? Eu e meu sócio. A gente tem uma formação, a gente formou, assim, um conselho, ele ainda é consultivo, porém, a gente está trabalhando muito nessa questão da governança e... Eu ainda estou cuidando da parte da indústria. A gente tem uma indústria de produtos oftálmicos estéreis lá dentro. E a parte de gestão de pessoas, RH, enfim. E sempre também nessa parte de conselho, que daí para aprovar essas estratégias junto com o sócio e essa pessoa que a gente tem, né, também lá dentro. Sim, e para quem não sabe, a Fórmula Animal fatura mais de 100 milhões por ano. Gente, é uma coisa maravilhosa. E como é que foi esse crescimento? Assusta pensar em 100 milhões? Dá medo, da felicidade, é tudo junto, da ansiedade. Falar, meu Deus, e agora para onde que eu vou? Qual que é o próximo passo?
Então, eu vou até deixar bem claro aqui que os 100 milhões é da rede toda, Sim, certo? Que é claro. quando a gente junta todas os nossos As franqueados que, franquias. graças a Deus, confiam muito na gente, né? Nesses 13 anos que a gente está com a franquia, a gente nunca teve uma loja que fechou. Pelo contrário, 30% dos nossos franqueados são multifranqueados. Eles têm mais de uma loja, eles abriram a segunda, a terceira, tem a franqueado abrindo a quarta loja. Você falou que nunca nenhuma E fechou, né, nunca Rê? nenhuma fechou. 15 anos. Exato. Então, o que eu penso, assim, é que a gente vem fazendo um trabalho de suporte, de apoio, de fazer esse franqueado dar certo, né? Então, conseguir traçar essas estratégias em conjunto, ter um time que está ali apoiando ele, isso faz até... Isso se refletiu no selo de excelência em franchising que a gente recebeu. A gente é a única do segmento no Brasil que tem esse selo. Quem responde essas perguntas, esse questionário feito pela própria BF, são os nossos franqueados. Então, a partir do momento que a gente vê uma pesquisa dessa, que dá esse reconhecimento para a gente, eu vejo que a gente está no caminho certo. São 100 milhões, são 105 lojas, mas realmente nunca nenhuma fechou, eles estão abrindo mais lojas, então, porque o negócio vem dando certo, né? Eu sei que eles estão conseguindo entregar essa saúde, promover esse bem-estar, mas também é um negócio rentável, certo? Sim. Tem que ter lucro, né? Claro, eu acho que o primeiro pilar da empresa é ter lucro, Exato, gente. Senão não é uma empresa o nosso sustentável. objetivo é gerar valor, Sim, exatamente, sempre para eles também, né? sim, Para todos nós, para toda a rede. sim. Então, é todo um cuidado ali com cada franqueado. Todo franqueado importa ali, né? E eu tô vendo aqui, eu colei, tá? Porque eu não sou muito boa de memória. E eu colei a seguinte frase: a Fórmula Animal nos últimos anos registrou uma evolução expressiva, com crescimento médio de 50% ao ano, 3 vezes maior do que a média do mercado. Qual a chave do sucesso? Ana, desde o começo eu tô falando assim pra ti que a gente trabalha muito com esse amor, né? Então, quando vem um franqueado que ele se identifica com a gente, esse franqueado ele também demonstra esse perfil de que ele vai fazer de tudo por aquele animal. Que se ele precisar entregar um medicamento 1 da manhã na casa do animal, ele vai entregar. Entende? Então, assim, a gente vê que tem comprometimento dos franqueados a partir do momento que eles trabalham com uma franquia que lida com vidas, que eu falei, né, que não é uma franquia ali de roupa, que é diferente, esse comprometimento ali que ele vai ter, sabendo que depende dele essas vidas. Então, eu acho que quando a gente une a paixão, o propósito e um time que está focado, em 2020 a gente fez um planejamento para 2025, que a gente ia chegar em 100 lojas em 2025. A gente chegou em 2023 a 100 lojas. Então, por que é isso? Porque a gente planejou, a gente focou, a gente sabia onde a gente queria chegar. Então, hoje eu penso que a chave desse sucesso é você ter uma estratégia e um foco. Sim. E quando você começou, você imaginou isso, 100 lojas? Mas- Não, nossa, ia ser a farmacinha ali que eu ia todo dia, pequenininha. Como eu disse, ainda estava tudo tão assim, fazendo o que eu gosto, conversava com as pessoas, eu era atendente, daí eu manipulava, daí eu saía para falar com os veterinários, fazia tudo. Tinha uma menina trabalhando depois comigo, quando eu consegui contratar a primeira pessoa, e a nossa segunda funcionária, colaboradora, né, ela tá com a gente até hoje, já Olha 15 só. anos, assim, vai fazer com ela. Bem legal. E você faz cliente oculto ainda? Você vai nas lojas, viaja o Brasil inteiro? Não. Então, em todos os estados, Eu como não que é viajo isso? mais, mas a gente tem uma equipe que viaja bastante. A gente está sempre fazendo esse acompanhamento, essa consultoria de campo. Então, a gente tem time que vai. Então, a última que eu estava vendo ali, o relatório, ano passado ela fez 67 lojas sozinha. Então, assim, aí vai aumentando, né, o time que vai fazendo essas visitas, planos de ação. Então, realmente, todo franqueado ele tem esse apoio, desde em loco e também remoto, né? A gente tem equipe de treinamento e equipe que vai presencial. Maravilha. E aí, em que momento, eu tô sabendo aqui que também tem uma linha que chama Ser Natural. É uma linha de cosméticos para pet? Então, Ana, eu sou apaixonada por óleos essenciais. Não Eu sei se também deu para gosto muito perceber também. que tudo que eu amo, eu penso que, vamos colocar lá na Vamos farmácia. produtizar. Vamos ganhar dinheiro com isso. Exato. E eu achava assim que não, a gente percebeu no mercado faltava ainda uma linha de produtos amigos da natureza, que tivessem esse apelo um pouquinho mais natural e que tivessem os óleos essenciais, porque daí isso confere um efeito terapêutico para o produto, além de um efeito de higiene e embelezamento. Então, por exemplo, o nosso lenço umedecido da Ser Natural,
ele tem Pra lavanda. limpar patinhas. Pra limpar a patinha, pra limpar o corpinho depois que passeou, ou pra limpar uma sujeirinha de olho, da barriguinha, o bumbum fez uma sujeirinha ali, sabe? É um lenço umedecido multiuso, mas que tem o quê? Lavanda. Então o animal relaxa depois que passa nele. Então todos os 12 produtos da Ser Natural contêm óleos essenciais. Esse é o grande diferencial dela. Então cada um tem uma ação terapêutica que não é farmacêutica, ela é terapêutica, terapêutica. né? É algo que... Mas o que tem? Shampoo, sabonete? A gente tem o shampoo, condicionador, óleo, um blend essencial que você passa, assim, que ele é calmante. Tem o talco neutralizador de odores, o lencinho, perfume sólido, que dá um perfume em barra, o animal não fica espirrando quando passa aquele spray nele, sabe? Às vezes irrita, né? E todos esses produtos, eles são livres de corante, de essência, de sulfato, de parabenos, de EDTA, de silicone. Tudo para ser o mais suave possível, mais... que tenha o menor efeito adverso e irritativo possível, sabe? Então, daí a gente apostou nisso. Primeiro era uma linha que começou manipulada. Então, em que ano foi? Em 2019 foi que, tiramos do papel. Sim. Né? Que eu, assim, fiz ali as fórmulas e tal. Daí depois, a gente foi profissionalizando a linha até que a gente industrializou. Então, hoje os franqueados, e não só os franqueados, até um veterinário, uma clínica ou até um e-commerce pode revender esse produto. Sim. Então, hoje você encontra ele nos e-commerces. Isso que eu ia perguntar. Ia perguntar para você quais os pontos de venda dessa linha. A linha Ser Natural você encontra na Pets, no Mercado Livre, na Amazon e no site sernatural.com.br. Você tem o e-commerce também, que você pode adquirir os produtos. E todas as lojas da Fórmula Animal, Sim. que também são revendedoras. E alguns médicos veterinários, algumas clínicas já começaram também a trabalhar e a revender essa linha. Sim, que interessante. Né? Então, é uma paixão, porque... E aí desenvolver embalagem, uma delícia. E assim, tem criança em casa, né? E aí o objetivo era que não fosse tóxico nem para a criança usar, para ela poder passar também. Então, é muito interessante. Eu tenho um idosinho em casa, um cachorrinho que só tem 3 patinhas, e ele não consegue mais ir pro banho, ele cai, ele tropeça. Então, daí, a minha filha, por exemplo, ela tem 8 anos, ela pega o lencinho e passa nele como se fosse o banho dele, o banho a seco. A gente tem o banho a seco também, a gente tem a espuminha. Sim. Então, ela mesma passa. E eu sei que não tá fazendo mal para ela, nem pro pet, né? Eu fico pensando como esse mercado evoluiu, assim, né? Eu fico muito feliz, porque eu sou apaixonada também por animal, assim, por bicho. E, gente, eu cresci na década de 80, eu lembro que dar banho no cachorro, as pessoas usavam, tipo, creolina. Eu não sei como a gente sobreviveu realmente na década de 80, mas a gente já sabia que era um desconforto, olho ardendo, mão ardendo. Então, eu fico muito feliz, assim, né? De iniciativas que, além de promoverem o bem-estar do pet, que é quem está sendo usado, a gente usa o produto também da família, né? De uma mãe, de um pai, estarem tranquilos que aquela criança pode manusear ou funcionário, enfim, e também estarem seguros no sentido da saúde, né? A longo prazo, enfim. Sempre que a gente tem uma ideia, que a gente pensar agora a gente vai colocar isso na rede, ela tem que vir ao encontro do nosso propósito, que é promover esse bem-estar do animal e da família. Então, não faria sentido desenvolver uma linha que pudesse ser agressiva para uma criança aplicar, ou que fosse agressiva para uma mãe gestante aplicar. Né? Então, não tem isso. Então, tudo que a gente hoje desenvolve é sempre focado nesse aspecto, sabe? Sim, muito legal. E tô vendo aqui também que a senhora é autora do livro Manual da Farmácia Magistral Veterinária. Isso, eu sou Queria saber do livro, mas também queria saber o que é uma farmácia magistral. Então, o magistral, ele é um sinônimo de manipulação. Tá? Então, a gente fez um guia, esse foi um projeto muito bacana também, que foram com mais 2 autores, e onde a gente pensa assim, se a gente quer que o mercado magistral, o mercado de manipulação, seja visto com bons olhos, que as pessoas percam o preconceito que às vezes possa existir, ou até por não conhecer, a gente tem que levar conhecimento para esse mercado. Então, a gente fez um guia para quem tem farmácia de manipulação veterinária, e a gente passa ali desde fórmulas, doses, tabela de associações, alguns detalhes farmacotécnicos para que esses próprios farmacêuticos, essas próprias farmácias de manipulação possam se nivelar, e a gente não precisa dizer assim, não faz lá porque aquela farmácia é ruim. Pelo contrário, eu quero que todas as farmácias sejam boas, porque se uma farmácia fizer alguma coisa que é ruim,
pode respingar em todas. Claro. Então, nossa ideia era compartilhar conhecimento e tentar nivelar determinados procedimentos que eram difíceis, e a gente que já tinha mais expertise, já estava no mercado há mais tempo, a gente poderia contribuir com isso. Sim. Então, de novo, vem ao encontro do nosso propósito. E também acho que é um papel do pioneiro É isso. educar o cliente, né? Tipo assim, olha, isso aqui agora é feito assim, é a melhor forma, é novo, é diferente, mas é o melhor caminho. Então, eu acho que... E até focando nos concorrentes, né? Porque a gente olhava assim, é bom que meu concorrente veja como eu faço isso aqui, porque dele também pode fazer assim. E aí a gente tem um nivelamento, né? A gente tem de mercado. Porque não é isso que eu acho que qualidade não deve definir ser diferencial de nada. É o mínimo que todo mundo tem que ter. Pré-requisito. É pré-requisito. Então, a minha farmácia é melhor do que a outra, isso seria uma pena. Eu espero que todas sejam tão boas quanto, mas a gente tem os nossos diferenciais. Diferenciais na nossa entrega, no nosso encantamento, na nossa estrutura, no que como a gente faz isso, né? Nessa cadeia que a gente envolve o veterinário, o tutor e a farmácia, nessa tríade que a gente tem, né? Então, a gente tem muitos nossos diferenciais. A gente está investindo agora em inteligência artificial para trazer um respaldo para o veterinário 24/7, né? Ele pode, a hora que ele precisar... tô com aqui uma emergência, vou ali na IADA Fórmula Animal, porque a gente abasteceu todos os compêndios oficiais nessa IA para que ele possa fazer uma pergunta ali de uma dose ou de alguma associação, se é possível, e a gente já dá a resposta, por exemplo. Sim. Então, quanto mais a gente puder colocar conhecimento no mercado, mais vai ser útil para o cliente, para o veterinário, para outra farmácia, para um concorrente, enfim, e a gente vai melhorando, né? Essa qualidade de vida aí dos animais, de todo mundo. Uma dúvida aqui aleatória que surgiu na farmácia manipulada para pet, as pessoas que trabalham não necessariamente precisam ser farmacêuticas, né? Que você falou. Toda farmácia veterinária tem que ter um farmacêutico. Não quer dizer que o cliente franqueado precise ser ele. Ele pode contratar um. Porém, precisa, como responsável técnico, ter um farmacêutico. Aí, a gente, além de ter farmacêutico, a gente tem uma galera de veterinários lá dentro. Tem farmacêuticos também, né? Não tenho só um, tenho vários. Mas a gente tem ali uma rede de apoio, uma rede de suporte, uma rede de pesquisa e desenvolvimento que foca nisso, sabe? Sim. E, Rê, vou te perguntar agora, quais os planos para o futuro, né? Mercado internacional, venda, fusão. O que aguarda aí? O que a gente pode esperar da Fórmula Animal? Então, a gente está pensando agora, a gente tem um planejamento estratégico muito focado para crescimento com franquias. Então, a gente já mapeou quais são os lugares que a gente quer entrar. E esse agora é o nosso foco, além de expandir a nossa linha, nossa planta de indústria. Então, por enquanto, vai ser ficar aqui pelo Brasil, expandindo realmente com as unidades franqueadas. Não vou te dizer que, nunca passou na minha cabeça que eu queria ter mais farmácias fora, com certeza, né? Acho que um sonho. É legal, é bacana, e levar aí o elefantinho mundo afora. Sim. Mas a gente quer realmente, assim, focar nessa parte ainda da indústria, que a gente tem uma indústria hoje que faz esses produtos estéreis, que também são um outro foco que a gente tem, e também focar nessas unidades de franquia. E a indústria é em Jaraguá do Sul também. É em Jaraguá, lá na Matriz, que aí que a gente está agora aumentando realmente a planta, focando nisso, assim, que sabe? Legal. Que aí vai um capex grande ali. Que coisa boa. E para quem está escutando a gente, adorou, se apaixonou, né? Impossível não se apaixonar. Obrigada. E tem interesse em montar essa franquia. Como é que é o processo? Essas pessoas entram em contato com vocês pelo site? Como que é? Isso, é só entrar no site formulaanimal.com.br e lá tem a opção, seja um franqueado, vai fazer um pré-cadastro ali de nome, telefone e e-mail, e aí recebe um pré-questionário ali de qualificação para que a gente analise, a gente já entra em contato, enfim, para ver a cidade e ajudar essa pessoa. Não, beleza, essa cidade ainda está disponível, a gente consegue focar aqui, tem todo um time, assim. Mas é bem tranquilo, tudo online, dá para fazer pelo próprio site, tá? Qual que é o site, Rê? formulaanimal.com.br. Rê, então, gente, 100 milhões de faturamento em toda a rede de franquias. Mais de 105 lojas. 105 lojas agora. Você tem um número pro futuro? Você pensa assim, você tem um número que você quer alcançar? A gente costuma ser um pouquinho mais conservador, né? Claro, eu poderia te dizer já, quero chegar em 200, mas a gente tem uma meta de 150 para os próximos anos agora.
Porque o que eu gosto, Ana, o que a gente… 150 milhões. Ela fala assim, humilde, mas 150 milhões. Não, até tô falando 150 lojas. Tá. Os milhões é… Aí vai depender. Aí vai depender. Um pouquinho mais, aí eu acho que vai dar. Mas as 150 lojas, por que às vezes as pessoas perguntam, por que não 500? Por que não 1.000? Porque o nosso negócio, ele é muito focado na cidade que o franqueado está. Então, a gente dá muita preferência para esse franqueado para que ele se desenvolva, ele possa abrir mais unidades naquela região que ele esteja, entende? Então, mas é só um franqueado por região? Sim, porque realmente ele consegue se desenvolver. Então, quando você está pensando em investir em algo, pode ficar tranquilo que não vai vir outra em Sim, 6 meses, em 3 ganha-ganha meses. também, né? E começar a competir com você ali, sabe? Se cria um laço de confiança, né? Se cria uma relação de Isso. troca também, de ganha-ganha, eu acho super Exatamente, legal. Super legal. sim. E para as mulheres que querem empreender, né? Você se formou numa federal, numa super faculdade, tudo para ser executiva numa grande farmacêutica, ou trabalhar numa farmácia, como você falou. Qual que é a sua dica para quem tem medo, para quem tem a vontade, né? Acho que sempre com a vontade vem o medo. Que recado que você mandaria para essas mulheres, Rê? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que se permanece na sua mente é porque vale o risco. Então, tem que dar uma chance. E todo empreendimento, né, quando tu começa ali, é muito difícil no começo, mas ele traz para ti depois uma qualidade de vida, uma realização e um senso de direção tão bom que hoje eu não consigo imaginar eu fazendo outra coisa, porque eu consigo ter a direção, o senso de direção da minha vida, assim, sabe? Então, acho que se a pessoa tem esse desejo de trabalhar com o que gosta e tá preocupada com ali o risco, eu acho que se fizer com toda a garra, com toda a coragem, contando com uma equipe boa, contando com pessoas que podem apoiar, tem que testar. Não deixa na mente, sabe? Porque as mulheres se apoiam. Sabe o que eu fazia quando eu comecei? Eu me inscrevi no núcleo da entidade, da Associação Comercial de Farmacêuticos. Eu cheguei lá, assim, então eram todos os nucleados. Super novinha também. Sim, e hoje eu sou VP de marketing da Acides, lá de Jaraguá do Sul. Ai, Então, que legal. eles ficam convidados para participar da diretoria ali, um super presente, Sim. sendo que eu tenho uma história com esse núcleo. Sim. Então, eu pensava, gente, eu contava com todo o apoio que eu pudesse ter. Então, eu fui lá no núcleo. E eu lembro que eu cheguei, gente, então, eu tenho uma farmácia de manipulação veterinária, eu não sou concorrente de vocês, eu não vou fazer para humano, mas enfim, eu queria, né, ver como vocês fazem isso, como vocês fazem aquilo. E aí, não tem que ter medo, sabe? Tem que… Saber pedir ajuda também, né? Saber pedir dicas, saber trocar. A gente às vezes Exato. fica meio, será que eu pergunto? Será que não pergunto? É cara de pau mesmo para fazer uma pesquisa ali de quem já tá no mercado, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, qual é a coisa mais corajosa que você fez? Aí a pessoa diz, pedir ajuda. O franqueado com a franquia é uma relação de casamento. Você assina aquele contrato, você espera que ele seja vitalício. E um ajudando o outro a crescer, né? Ele trazendo sempre os insights, a gente levando insights. Então, é importante isso. Então, realmente, assim, vou te dizer, eu, mesmo diante de todas as dificuldades, né? Que não vou te dizer que nunca deu vontade de, tipo, meu Deus, eu preciso, né, sair, dá aquela vontade, às vezes, de dizer, meu Deus, e agora? Desafios, né? Um desafio, como eu vou seguir, assim, dessa maneira, né? E ali, a gente tá ali, forma um conselho, tem as questões de governança bem definidas, né? Um acordo bem feito. Então, ter os papéis bem desenhados de que cada um tem ali, colocar o propósito acima de tudo, e daí não tem como abalar a estrutura, não né? Tem. E eu tenho uma frase boa que eu gosto de usar também, que é problemas compartilha. Porque às vezes esse problema tá na sua cabeça, né? Você tá ali, meu Deus, o que eu vou fazer, E às vezes tem uma pessoa do seu lado que já passou por aquilo e que pode te ajudar. Então, eu sempre falo, problema se compartilha, a solução também, mas saber aceitar ajuda é um desafio, né? Que pode ser muito bom. Gente, eu tô encantada. Eu já sabia um pouco da história da Fórmula Animal. Já gostava muito, mas hoje, assim, eu tive, meu Deus, eu mergulhei, assim, e vibrei aqui, tô muito feliz de ter te recebido. Que bela acertada te chamar pro Pode Ser Linda. Obrigada por ter vindo, né? A gente sabe que é um projeto novo, a sua agenda é lotada. Ter também confiado na gente foi ótimo.
E eu espero que volte outras vezes. Quando chegar nas 150, você me liga, a gente fala, chegou, bateu a meta. Combinado, gostei. E Marcelo, não te conheci, um beijo, parabéns também. Eu sei que é uma dupla em tanto. E volte sempre. Muito obrigada, sério, assim, foi um prazer estar aqui hoje, é muito leve, a gente nem vê o tempo passar, e quando a gente fala do que a gente ama fazer, também é muito fácil, né, que nem falar de filho, eu tô aqui falando de mais um filho nem aqui, falar de né, pet também. que nem falar de pet, ai, olha a foto dele, Não é olha mais isso, bonito, agora não é ele mais fazendo inteligente. isso, né, exato, muito obrigada. Que coisa boa, obrigada. Lindos e lindas, muito obrigada pela nossa audiência. Espero que tenham gostado de mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast. Até a próxima. Um beijo. Obrigada.